o próprio ser vivo sofre a fim de adequar melhor ao ambiente, né? Então a gente já começa a trabalhar bem as nossas teorias aí, beleza? Vamos lá. Então, dentro da evolução, né, a gente tem o que a gente chama de filogenia, né? Eu falei para vocês sobre, né, os seres procariônicos e os seres procariontes, né? Então a gente tem lá a nossa base, a gente chama de ancestral comum aqui, ó. O que é uma árvore filogenética? A gente tem, ó, filogenia, né? Então é o estudo da nossa árvore filogenética, beleza? A gente tem aqui os primeiros seres, bactérias e cianobactérias. A gente tem os primeiros reinos, Monera, Protista, a gente já tem os protozoários, beleza? A gente tem, daí foi se ramificando em três principais grupos, né? O reino fúngico, vocês já viram isso, que é o reino dos fungos, o reino das plantas e o reino animalia, que é onde a gente está aqui, ó, incluindo dentro aqui do nosso reino animalia, beleza? Então vamos lá. Isso é um método que a gente possui para poder determinar, não é, a nossa ancestralidade, beleza? Dentro da genética de uma família a gente chama de heredograma. Dentro, não é, de animais, e a gente trabalha com taxonomia, né, que é o estudo dos parentes, né, dos parentescos dentre as espécies, beleza? Vamos lá. Então a gente tem outra imagem aqui, que era também outra árvore filogenética, que a gente tem aqui, ó, para ficar bem mais visível, né? A gente tem o reino Monera, a gente tem aqui basicamente, ó, aqui as subdivisões procariônicos e os eucariônicos. Então dentro dos procariônicos a gente tem aqui, ó, os seres moneras e os seres principalmente unicelulares, beleza? A gente consegue dividir, né? Então a partir do momento que se tornou eucariônicos, né, os indivíduos, né, se modificaram ao longo do tempo, né, e foram se ramificando de acordo com as necessidades que eles tinham naquele ambiente e sua própria evolução. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, os seres procariônicos e os seres eucariônicos, né? E dentro daqui, ó, da nossa filogenia, a gente tem também os seres autótrofos e seres heterótrofos. Alguém lembra aí o que significa esses termos? Né? Auto, a gente lembra de próprio, né? A gente mesmo consegue. Então, autótrofos são aqueles seres que conseguem produzir seu próprio alimento. Né? A gente tem aqui, ó, dentro das plantas, algumas bactérias, algumas cianobactérias, não é? A gente tem algumas algas também, né? E heterótrofos são aqueles seres que precisam de um alimento externo. Então a gente tem aqui os animais, a gente precisa de um alimento externo, e a gente tem os fungos, né? Alguns protozoários aqui, ó, dentro da nossa classificação, né? Alguns cianobactérias também, alguns protistas, e tudo elas se enquadra dentro dos heterótrofos, beleza? Aqui também tem uma imagem dos seres pluricelulares e a maioria dos seres unicelulares, beleza? Então percebam que a evolução aqui, ó, está sempre do menor para o maior, beleza? Então a forma crescente, a gente chama de evoluir, é isso, beleza? Vamos lá. Então a gente entra aqui nas nossas hipóteses, beleza? Quais são as hipóteses feitas hoje para o que a gente pode falar sobre existência de vida, né? Então, como, né, a gente já comentou um pouco sobre em sala de aula, a gente tem aqui a primeira hipótese, que é o criacionismo, que acreditava que Deus tudo criou, Deus criou tudo, a nossa volta, criou as estrelas, criou tudo, né? Então a gente tem uma ideia de um ser supremo que deu origem, né, a todos nós. Dentro do fixismo também tá ligado também dentro do criacionismo, né, que o fixismo acreditavam que as espécies não evoluíam, não é? Elas apenas passavam pelo ciclo vital e durante gerações e gerações não sofriam evolução. Então o que ele acreditava? Que o fixismo é que já existiam as espécies que tinha hoje, não é? Antigamente, aí foi sofrendo, mas as espécies não foi modificando, e sim que já tinha uma espécie existente que
conseguiu sobreviver até hoje, né? Então eles têm essa ideia do fixismo aí, fixo, né? Uma característica fixa. Né? A gente tem aqui, ó, um exemplo aqui como a ideia de fixismos, né? Fixismo das borboletas, e aqui a gente tem a ideia de evolucionismo, né? A gente tem um ancestral comum que foi abordando características diferentes ao longo de quê? Ao longo do tempo. Então o fixismo fica a mesma característica durante o tempo, né? Então por aí vai, né? Várias nós vamos comentando sobre o nosso, né? Sobre a nossa aula aqui. Então vamos lá. A segunda hipótese, né? É o evolucionismo ou transformismo, né? Admite mudanças nos seres vivos até hoje, né? Então a gente tem aí os primeiros cientistas a estudarem, não é? Essa hipótese foi de Lamarck, não é? Onde ele acreditava que as características adquiridas, né, está marcado aqui, ó, durante a vida, em decorrência da lei do uso e desuso, são transmitidas aos seus descendentes. Então, só nesse pequeno trecho aqui a gente conseguiu delimitar as suas duas principais leis, né? A primeira, lei do uso e desuso, e a segunda lei, a lei da transmissão de características. Então, essa primeira lei, né, a lei do uso e desuso, a gente lembra da forma da girafa, né, onde acreditava que a gente tinha uma utilização de um órgão com tanta eficiência que esse órgão acabava se desenvolvendo e melhorando durante o tempo, né? A gente tem a ideia da girafa, que ela tinha o pescoço pequeno e não alcançavam as folhas. Então, de tanto elas tentarem esticar o pescoço, elas acabaram ficando, né, com esse órgão modificado e que acabou aí onde entra a transferência, né? E transmitiu isso para os seus descendentes, né? Então a gente tem a primeira hipótese sobre o que era evolução, né? Aí logo um tempo depois veio um cara chamado de Darwin, que ele falou que não era tão assim, né, ao pé da letra como que a transmissão de características pode ser assim feita, mas em que a lei do uso e desuso, aí ele começou a debater sobre esse caso. Então, a primeira lei que ele trabalhou foi a lei das características adquiridas, né? E a segunda, que é a lei da seleção natural, que é uma das mais aceitas até hoje. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, essa pequena imagem aqui. O que vocês podem perceber, o que vocês podem identificar, né? Pausa o vídeo aí um pouco e tenta pensar um pouco o que aconteceu, né, com essas famílias aqui de girafas, né? Então o que aconteceu? Nessa primeira aqui situação, a gente tem o aparecimento dentro de um espaço, não é, de animais de espécies semelhantes. A gente tem aqui, ó, girafas do pescoço pequeno e girafas do pescoço, né, do pescoço grande. Como aqui também, nessa segunda situação, a gente pode perceber que foi diminuindo os organismos, né, os seres, as girafas de pequeno porte, né, e apenas ficando as de grande, de tamanho elevado, né, nos casos as de pescoço grande. E o que a gente pode concluir? Que a própria seleção natural, não é? É o meu dizer que exclui esses animais que não estão adaptados a esse ambiente de comer, né, em árvores enormes, né, fez com que esses animais, né, foram perdendo durante o tempo, foram extintos, né, a gente chama de extinção, né, dentro da espécie, e acabou selecionando a espécie que estava mais adaptável para esse local, que no caso precisava de altura, né, e conseguiu ficar sobre, né, durante todo esse tempo e passar essas características, né, que ficaram selecionadas naquela época e que deu uma origem, né, às famílias conhecidas hoje, né? No caso, as espécies que a gente tem conhecido como hoje. Aqui outra imagem aqui, ó, que fala, né, uma imagem bem ilustrativa sobre a ideia de Lamarck e Darwin, onde a gente tem aqui, né, as girafas tentando comer no alto e o pescoço crescendo, volta, opa, né, a girafa tentando pegar aqui, ó, e não consegue, né, acabou crescendo o pescoço. E aqui na ideia de Darwin a gente tem que existiam vários seres semelhantes à girafa de pescoço longo, beleza? Olha o que a ideia aqui está falando, ó. Que existiam vários animais semelhantes à girafa
beleza? Mas que como ela é quem tinha melhor adaptação, né, para comer